Bem-vindo de volta aqui para o nosso último painel das top 5 ações para 2022. É o Papai Noel dos dividendos. Fique ligado, você vai saber qual é essa ação. Está aqui de novo do meu lado, Gabriel Tinen, que é analista de metais, mineração e telecomunicações. Beleza? Tudo jóia. Caio Vidago, também é nosso colega aqui, analista. Acertei seu nome? Acertou sim, Denise. Muito obrigado. Tudo bem, querido? Tudo bem, eu trabalho aqui com o Vitor na cobertura do setor de energia e petróleo. Ótimo. E o Vitor nem se moveu, porque ele estava no painel anterior e ele continua nesse painel, porque a gente tem a última top 5 e é ele que vai... Eu vou deixar essa honra para você anunciar aí. Claro, vamos lá. Embala aí. A gente vai falar muito rápido, é uma empresa do setor de transmissão, quem acompanha os meus relatórios já deve imaginar qual é, eu acho que a grande surpresa foi a 3R, e se por um lado a 3R é um atacante bem agressivo, a empresa que eu vou falar agora de transmissão de energia, ela tende a ser um zagueiro, né? Aquela coisa mais defensiva. Então, eu acho que a maioria das pessoas já deve conhecer, receitas fixas indexadas à inflação, altas margens operacionais, CAPEX para capital intensivo e... o leilão das linhas, a aquisição de novos projetos, eles são feitos através de leilões, que inclusive têm sido muito competitivos, o que tem derrubado os retornos das linhas que foram recém-leiloadas. Vale lembrar que são empresas que tendem a se alavancar, né, porque são projetos pesados ali em termos de investimento, então a empresa pega ali 70%, 80% do capital do projeto em dívida. Então, assim, sempre que a taxa de juros sobe, dependendo do quão alavancada você esteja, pode ser uma questão aí, uma questão a ficar de olho. Falando sobre o negócio de transmissão, o que acontece? De 2016 até mais ou menos 2020, houve um período que foi muito agressivo no que diz respeito a investimentos, onde, para os próximos anos, já existem 60 bilhões de novos projetos já outorgados, já vendidos. Para 2026 e 2030, que é mais ou menos o que as empresas estão olhando para o futuro, percebam que essa necessidade de investimento ela cai pela metade. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que, à medida que os investimentos eles ficam menos agressivos, faz mais sentido que as empresas paguem mais dividendos, né? Se tem poucos projetos e os projetos não estão com retornos tão interessantes, né? Os leilões estão muito competitivos, faz muito sentido que você pague mais dividendos, né? Então, o case é a Alupar, acho que é um case que eu já venho defendendo há um bom tempo, e por que eu ainda acho ela uma empresa boa de se investir. Transmissão, vocês já sabem bem, é um negócio super resiliente, e tem ali os seus negócios reajustados pelo IPCA e o IGPM. Inclusive, 38% das receitas da Alupar são reajustados pelo IGPM, então esse ano passado o IGPM acumulado ficou na casa dos 20 e tantos por cento. Então, isso foi tudo para as receitas em 38%, claro, da Alupar. Crescimento via novos projetos e a empresa ela tem 80% do seu EBITDA em transmissão, mas ela também tem um braço de geração. E é muito bom isso e eu já vou explicar por quê. Existe a oportunidade de brownfield. Brownfield é quando você compra um ativo que ele já está operacional. Dos leilões anteriores, às vezes tem alguns fundos ali que são específicos em vender os ativos quando ele já entra em operação, então pode ser uma oportunidade interessante. E ela ainda tem crescimento. A gente está falando aí de pelo menos 400 milhões de RAP a entrar em operação nos próximos anos. Como eu comentei mais cedo, as empresas devem investir menos e pagar mais dividendos. Isso ocasiona um processo de desalavancagem, a dívida vai caindo, e os rendimentos aí da Alupar, em termos de dividendos, devem começar a convergir para a média da Taesa da Transmissão Paulista. Nós temos nas nossas estimativas pelo menos 9%, se a gente considerar que ela vai distribuir completamente o lucro. Tá? Pode ser que ela retenha um pouco, porque, enfim, dependendo do que ela vem adquirir de projetos, ela pode segurar um pouco o freio, mas é importante quem está em casa entender que entrar em bons projetos é bom. E vale lembrar também que o dividendo ele não vem do espaço, ele vem dos projetos que ela investe e que ela vai crescendo. Entendeu? Então, entrar em bons projetos é algo bom e é algo que deve ser comemorado. Aqui mostrando a resiliência do setor, né? Eu acho que o mercado caiu aí praticamente 30% no pior dos momentos, desde o topo, e a empresa está bem resiliente, né? Ela está bem estável em relação ao Bovespa pelo menos nos últimos 2 anos, mais ou menos.
Aqui, as barras brancas mostram o resultado da empresa, né? Ali as barras azuis são as nossas estimativas, né? Pelo menos ali na barra da direita, mostra mais ou menos como é que funciona a entrada de novos projetos à medida que, enfim, ela começar a entregar essas linhas que ela adquiriu nos últimos leilões. Peço desculpa ali pelo ano de 2001, acho que tem uma incoerência ali entre receita líquida e EBITDA, mas, enfim, no nosso gráfico que a gente vai publicar vai ficar mais interessante. Mas o que eu posso mostrar para vocês é o que eu citei mais cedo, né? A gente está falando de uma receita em 2020 de 1,7 bilhões de reais e que vai quase dobrar até 2024. A minha história com a Alupar começou em 2016, quando eu comecei a cobrir ela. Então, quem olhar ali o gráfico dela vai ver que ela estava ali na casa dos R$15, ela valia 4,5 bilhões de reais. E quando eu olhei o pipeline de investimentos dela, a gente está falando de 5 bilhões de reais. Pois bem, passados esses anos, ela colocou esses 5 bilhões de reais de pé e agora é a hora da colheita. A gente está muito próximo à hora da colheita, porque os negócios estão entrando em operação e o EBITDA está performando. Então, aqui mostra exatamente o que eu comentei. Percebam que ali nos anos de 2018, 2019, 2020, até 2021, se vocês fizerem o somatório ali, vai dar algo em torno de 5 bilhões de reais, que são exatamente os projetos de transmissão e geração que ela investiu ao longo dos anos. Diga lá, Caio. Eu acho legal esse investimento em geração, que cria uma outra oportunidade para ela crescer, né? Até porque mesmo a empresa falou no Investor Day dela que ela está achando os leilões de transmissão, que são a forma mais tradicional das empresas entrarem em linha de transmissão, cada vez mais competitivos e difíceis de conseguir ali um bom projeto que dê para ter lucro, porque os investimentos estão ficando altos, tem vários players como Taesis, a CETEP, empresas de fora, private equities, então é legal. Ela investe muito também em energia mais limpa, né, o que para o ESG é muito legal, eólicas e hídricas, né, e também solares. Perfeito, exatamente. Então, assim, em relação às demais empresas de transmissão, virou até uma espécie de diferencial competitivo, você ter um bracinho ali em geração. E aqui é o que eu já comentei, né? Ela alcançou um pico de endividamento ali por volta de 2020 e em 2022, 2023, a gente deve começar a observar uma queda no endividamento da empresa, exatamente devido ao ramp dos projetos entrando em operação. Então, assim, ali é um gráfico mais sorvete na testa possível, né? A receita subindo, o investimento caindo, a dívida cai também. Então, dito isso, ela escolhe, ou ela começa a investir, arruma outros projetos para continuar crescendo, ou ela começa a pagar dividendo. Inclusive, eles foram bem vocais no último Investors Day, no que diz respeito a pagamento de dividendo. Tá? Eles foram bem categóricos. Nós vamos pagar mais dividendos em 2022. Quanto? Eles têm um mínimo de 50%, que deve dar um dividend yield de mais ou menos 5%, mas se eles pagarem 100%, entra mais ou menos naquele nível que eu mencionei agora há pouco. A gente está falando aí de um pouco mais de 9% de rendimento. Enfim, mais ou menos isso. E aqui são as nossas estimativas de dividendo, né? Então, como eu comentei agora há pouco, se eles distribuírem esse 100%, a gente está falando aí de um dividendo de mais de 9%. Né? Percebam que, enquanto que Taesa, Transmissão Paulista, eles pagaram ali 10%, 12%, 15% de dividendo nos últimos anos, a Transmissão Paulista, a Alupar, ela sempre foi mais conservadora sobre esse aspecto. Ora, por que uma empresa que tem 80% do seu negócio de transmissão, por que ela não paga dividendo? É por isso, porque ela tinha muito projeto para entregar e esses projetos estão entrando em operação agora. Aqui é o seguinte, desses projetos que ela pega, será que ela investe bem esse negócio? Será que ela desenvolve bem esses projetos? O que a gente está mostrando aqui nesse gráfico da esquerda é o seguinte, do total de investimentos esperados pela ANEEL em cada um dos seus projetos que ela desenvolveu, a empresa entregou os projetos com um upside, né, com aproximadamente 20% a menos de investimento. Então, isso vai para o bolso do acionista. Tá bom? Então, perceba ali que teve um projeto até que eles conseguiram executar com a metade do orçamento esperado. Né? O que mais interessante que isso, impossível. E ali a gente tem um indicador que é a receita do projeto em relação ao investimento regulatório, que ficou ali na casa dos 20%, o que é muito bom também, mas à medida que ela investe menos ainda do que era esperado no momento do leilão, esse retorno ele foi maior, ele foi superior. Então, o que eu acho é o seguinte, ela tinha uma série de projetos e ela demonstrou capacidade de entrega de execução com upside em relação ao que era estabelecido pela ANEEL.
Inclusive, o ganho, só na antecipação desses projetos, foram ali... acho que tem um próximo gráfico que eu falo sobre isso. Você ia falar alguma coisa, Caio? Eu ia falar desse ganho aí, mas se você quiser falar, não tem problema. Eu sou um pouco falastrão, mas vamos lá. Então, o que acontece? A ANEEL, ela te dá um cronograma de 2, 3, 4 anos, dependendo da complexidade do projeto. A empresa, ela conseguiu entregar com uma média de 11 meses cada um desses projetos. Quando ela consegue entregar esses projetos com antecipação em relação ao cronograma regulatório, ela já consegue monetizar a sua linha. Então, ela teve um ganho ali de... 500 milhões também. Foi 511 milhões. Exatamente. Então, assim, é um ganho que o fato dela ter sido melhor fez com que ela antecipasse essa receita, então ganhou mais dinheiro, reduziu a dívida mais rápido, enfim, aumentou o retorno de cada um dos projetos. Acho que melhor impossível. E o bom é que ela faz tanto onde ela ganha e onde ela gasta, porque além de antecipar e ganhar mais dinheiro do que era previsto, ela também gasta 20% a menos do que era previsto. Exatamente. Então é uma empresa muito eficiente mesmo. Muito eficiente, verdade. Então, aqui tem um comentário aqui em relação ao que eu comentei mais cedo, onde 38% das suas receitas são indexadas ao IGPM. Tá? A Taesa é outra empresa que também tem uma exposição, se não me engano, de 60% ao IGPM. Então, se em 2022 a gente tem mais alguma dor de cabeça aí desse descolamento do IGPM e do IPCA, faz muito sentido que a Alupar tenha, digamos assim, um upside em relação às demais empresas do setor elétrico, que, em geral, têm seus preços reajustados pelo IPCA. É legal ressaltar que, enquanto a receita dela é indexada no IGPM, a dívida é indexada em IPCA e CDI. Isso gera um certo delta ali que ela ganha muito, tanto ela quanto a Taesa, no caso. Exatamente. E vale considerar também o fator cambial, né? Que entra ali no IGPM, que não entra diretamente no IPCA, né? Exatamente. O IGPM ele tem uma exposição cambial ali que, caso a gente tenha uma dor de cabeça aí com o câmbio de novo, é interessante ter essa proteção. Aqui então, só uma observação. Então, quer dizer que a Alupar, ela ganha tanto do lado de receita ajustando pela IGPM, ao mesmo tempo que ela tem essa eficiência operacional com relação à antecipação do cronograma? Exatamente. Ela tem como se fosse o melhor desses 3 mundos, né? Que é antecipação do cronograma, ela investe menos do que a ANEEL estava obrigando para ela. Claro, a Taesa e a Transmissão Paulista também fazem isso, um pouco mais, um pouco menos, depende do caso. Mas, enfim, ela executa bem e tem esse upside que você acabou de comentar e está num negócio que é o negócio mais reloginho do universo, assim, mais antifrágil. E aqui tem uma opcionalidade que é o seguinte: a empresa ela tem ativos de transmissão e de geração na Colômbia e no Peru. E por que isso é importante? Primeiro, a receita desses ativos é dolarizada. Segundo, no Brasil a gente opera o regime de concessão, ou seja, quando você ganha uma linha, você vai operar essa linha por 30 anos. Lá não, é perpétuo, é para sempre. E terceiro ponto, os prêmios de risco, os valuations ali na Colômbia, eles tendem a ser, na média, melhores do que o do Brasil, por incrível que pareça. Então, quando você vende um ativo equivalente fora do Brasil, nesses tipos de países, é muito comum você ter um múltiplo muito superior ao que é negociado aqui no Brasil. Então, para fins de comparação, a empresa vendeu uma linha de transmissão no Chile, em 2016, se eu não me engano, que ela tinha uma parceria com a CEMIG, e ela vendeu por, sei lá, 30 vezes a EBITDA. Uma coisa absurda, assim, porque, o Chile é o Chile, receita dolarizada, é uma perpetuidade. Então, a gente fez aqui um exercício, se puder explicar, Caio. A gente fez ali uma tabela de sensibilidade, né, onde a gente pegou os múltiplos de venda, a gente não chegou a 30, porque a gente achou que 30 foi um valor, foi uma coisa muito absurda essa venda, mas até uns 20 já mostra ali o upside da ação. O nosso preço-alvo é 35. Então, por exemplo, se ela conseguisse vender a 12 vezes, já subiria o nosso preço-alvo para 37,7. E 12 vezes, considerando que ela vendeu a linha por 30 em 2015, se eu não me engano, né? Essa linha na Colômbia nova dela, ela já aumentaria R$2 no preço-alvo. Se ela vendesse a 20, que ainda assim é menos que os 30, aumentaria R$6 no preço-alvo e chegaria a 41. Então tem uma opcionalidade muito interessante aí. Muito. Isso é chamado de reciclagem de capital. É quando você já tem um ativo maduro, muito bem avaliado, que você pode vender ele e tentar entrar em algum outro projeto para multiplicar aquele capital muitas vezes. Ou então para pagar dividendo. Então percebam aí que dependendo do valuation que ela consiga colocar nesses projetos que estão fora do Brasil, tem um valor muito interessante a ser destravado. Mas é o que a gente chama de opcionalidade. É aquilo que a gente não coloca no preço, mas se acontecer, legal. E é isso. Acho que maiores informações referentes a estimativas, valuation, tira implícita, está no documento que a gente vai publicar agora há pouco, eu acredito.
Já está publicado. Ah, que bom, ainda não vi. Durante esse painel já saiu o nosso relatório das top 5 ações, já está aqui num comentário fixado, tá, gente? Aqui no chat, então pode dar uma olhadinha, clique lá depois para você ler com calma tudo que foi comentado, tudo que foi falado aqui em todos os painéis desde o começo do nosso evento, tanto o cenário macro quanto as 5 ações que foram explanadas aqui nesse nosso encontro. Gabriel, o que você destaca mais? O que você gostaria mais de saber sobre a Alupar? O que você acha que é interessante o pessoal de casa saber também? Eu fiquei curioso com relação ao último leilão que teve de transmissão, né? Estava cogitado de algumas empresas que você cobre ali de participar. Eu queria saber um pouco desse seu lado. O que aconteceu com a Alupar? Ela conseguiu algum lote novo? Eles são, a Alupar, né? Eles fizeram o Investor Day em dezembro e eles são sempre muito vocais quanto à possibilidade de participação do leilão. Eles falam, nós participamos de todos os leilões há 20 anos. Se eles vão conseguir levar alguma coisa, é outra história. Tá? Então, eles participaram do leilão, mas, mais uma vez, foi um leilão muito agressivo, então eles acabaram não levando nada. Quem levou foi a Taesa, adquiriu um lote até bem relevante, ali, investimentos de mais de 1 bi. Foram um pouco agressivos, então, assim, não é comum a empresa colocar as premissas no momento que ela adquire, para saber mais ou menos como é que a gente vai modelar isso, mas quando você olha o deságio em relação à RAP, foi na casa de 60%. Então, foi uma briga bem feia. Então, aí a gente volta em relação àquela questão do braço de geração. Se ela está observando os projetos muito competitivos, os retornos estão um pouco amassados, deixa para lá, vou investir em geração. E ela tem algumas eólicas para botar de pé, não tem, Caio? Ela tem 2 eólicas, elas são 2 que estão agora e mais algumas no pipeline. No total são ali por volta de 300 megawatts de potência. No pipeline são 800 megawatts, tanto de eólicas quanto de solares. Se eu não me engano, elas são no Rio Grande do Norte e no Ceará. Agora me foge um pouco o nome delas, mas elas são, assim, são projetos muito interessantes que tem CAPEX de mais de 400 milhões de reais nas duas. E ela tem hoje 530 megawatts, né, de capacidade instalada. Então, são projetos que podem aumentar em 50%, 60% a capacidade instalada dela e é mais uma avenida de crescimento. Sem contar um pipeline de 800 megawatts. E se vocês estão falando só de energia eólica? Não, é solar e eólica. Solar e eólica. Tá. Porque tem uma pergunta aqui do Fernando, ele diz o seguinte, onde estão localizadas as unidades produtoras de energia hídrica e eólica? Tá, hídrica tem, como eu comentei, no Peru, e o resto aqui no Brasil mesmo, na região sudeste principalmente. Eólico, aqui no Brasil, geralmente fica no Nordeste. Então, se eu não me engano, um desses projetos é no Rio Grande do Norte. Aí é porque são vários pontos, assim, não adianta eu falar no estado tal, mas em geral, o grande diferencial competitivo em termos de eólica aqui no Brasil fica no Nordeste, na região Nordeste. Se eu não me engano, é Rio Grande do Norte e Ceará também, eles têm alguns. Que para quem foi em Jericoacoara já viu o vento de lá. Exatamente. Nossa Senhora, eu já fui uma vez, é impressionante. Isso aí. A Adelmo diz o seguinte, a Lupe 11, observem contratos internacionais com prazo perpétuo, muito show. Exato, ela tem como eu comentei, ela tem 2 ou 3 ativos que são contratos internacionais com duração perpétua, exatamente isso. Algo que a Taesa e a Transmissão Paulista não tem. Tem um pessoal aqui falando aqui, eu estou na Taesa, vou estudar o case da Alupar. A Taesa também é uma boa agora, essa pessoa que está aqui falando, que é o Mr. Bebiano, que já está aqui desde o começo do nosso evento. Ele tem que sair correndo ou ele pode ir devagarinho? Da Taesa para a Alupar? Não, olha só. Dá para fazer um outro evento inteiro desse só para falar coisa boa da Taesa. Só tem uma coisa que eu não gosto da Taesa, é o preço. Hoje eu não entro na Taesa e eu tenho como venda. Agora, eu não investiria. Se eu tivesse um dinheiro novo, ganhei aqui meu 13º, vou investir na Taesa? Eu não investiria. Agora, se você já tem Taesa, dependendo do preço que você comprou, se você comprou lá atrás, há 5 anos atrás, poxa, você ganhou muito dinheiro com ela. Entendeu? Aí, se for uma questão assim, como eu acertei o olho da mosca, eu vou viver aqui do meu dividendo, não vou ficar me preocupando muito. Tudo bem, eu entendo. Mas, mantenha a sua posição ali. Mas hoje eu não sou comprador da Taesa, tá? Eu acho uma empresa maravilhosa, mas eu acho que ela não negocia a um preço que eu acho justo. Nosso preço-alvo é R$ 36. E, assim, só para entender, quando você coloca ali os fundamentos da Taesa, projeta linha por linha, qual é o grande ponto da Taesa em relação à Alupar? A Taesa ela já existe mais tempo, ela é uma empresa mais velha. Então, as linhas de transmissão dela, ela já opera há mais tempo. Então, o prazo remanescente das concessões é mais curto.
Então, ela acaba gerando menos valor ao longo do tempo para o acionista, em comparação à Alupar, que tem um monte de linha nova entrando em operação agora, que, por sua vez, vai gerar valor para os próximos 30 anos. Quando você olha o perfil das concessões da Alupar, é muito mais novo do que o da Taesa, entendeu? Então, quem acaba não observando essa questão da duração das concessões, olha para a margem, vê que é igual, olha para o dividendo, vê que o da Taesa está um pouco mais alto, mas não pensa que, se você compra uma empresa, o que o preço tenta trazer é o valor gerado ao longo do tempo. Então, sempre que você analisa uma empresa de concessões, energia elétrica, saneamento, rodovias, você tem que considerar o prazo remanescente de cada uma das concessões. E a Taesa ela tem menos prazo remanescente nas suas concessões do que a Alupar. Então, o que a Taesa tem que fazer? Ela tem que investir em novos projetos, o que, de certa forma, é um problema, porque os projetos estão muito competitivos, como o Gabriel acabou de explicar. É uma empresa maravilhosa? É, sem a menor sombra de dúvida. Eu só quero comprar ela um pouco mais barato, só isso. Não compro agora a 36. O Leonardo falou o seguinte: sei que não é o escopo dessa live, mas, se for possível, gostaria de ouvir a opinião do Vitor sobre a reorganização societária anunciada pela CESP. Tá, a gente escreveu uma nota sobre isso. Então, por favor, dê uma olhada lá na página da Genial Analisa. Então, o que está acontecendo? Os controladores da CESP, a Votorantim, a CPP, que é um grupo canadense, um fundo de pensão canadense, eles propuseram uma reestruturação em que a CESP vai ser puxada para dentro de uma estrutura com outros ativos da Votorantim, e que envolvem eólicas e etc. A proposta final já foi colocada na mesa. Os controladores avaliaram os ativos da CESP em R$ 27,80, não foi isso? Eu acho que foi por aí. Foi 27. A empresa chegou ali na bacia das almas e está voltando a 23. Eu vou explicar o porquê desse 23. Mas o que eu acho é o seguinte: eu acho assim, a proposta do preço, essa proposta já é final, foi abaixo do que o consenso do sell-side tinha. Então, acho que eles poderiam ter sido mais generosos. E nessa incorporação, quando você pensa o preço que eles propuseram versus o que deveria ter sido justo, baseado no consenso do mercado, os acionistas minoritários da CESP vão entrar nessa nova estrutura com 31% ou 30%, 31% da nova empresa. Se a gente colocasse o nosso preço justo, daria algo em torno de 33%. Então, o que acontece? Por que a empresa está negociando? Isso é uma teoria minha. Por que a empresa está negociando a R$ 23,00? Se você pegar o valor patrimonial da CESP hoje é de R$ 22,90. Sempre que acontece alguma reestruturação societária muito relevante, ou quando uma empresa compra um ativo que não é do seu business core, ou quando ela, enfim, muda alguma coisa muito relevante, existe uma coisa chamada direito de retirada, que é quando o acionista, que é o sócio minoritário, fala: não quero mais fazer parte disso, estou indo embora, eu quero meu dinheiro de volta. Então, a empresa precisa pagar pelo menos o valor patrimonial para o cara que está insatisfeito, que dá exatamente esses R$ 23,90. Então, assim, então eu acho que a empresa, por enquanto, está orbitando nesse preço, o que eu ainda acho um preço muito baixo, não só em relação ao que a própria Votorantim ofereceu enfim, pelos ativos da CESP. Tá? Então, e outra coisa, vão entrar os novos ativos, né, da Votorantim, e agora você vai ser um case de crescimento, vai ter mais caixa, bem ou mal a Votorantim, ela executa bem os seus projetos. Então, assim, se eu tivesse as ações da CESP, eu não aceitaria esse direito de retirada de R$ 22,00. A gente tem que ver qual vai ser o número no último trimestre. Vai ser no quarto trimestre que a gente vai ver qual vai ser o valor patrimonial, mas deve ficar na casa dos R$ 23,00. Eu não aceitaria, tá? A esse preço de agora, eu preferiria manter minha posição e, por enquanto, aceitar os termos da CESP, porque eu acho que você tem mais a ganhar, né, em termos de geração de valor, pensando numa nova empresa, com crescimento, com novos projetos, do que simplesmente aceitar esse direito de retirada de 23. O que faltou um pouco foi um pouco mais de disclosure, de informação por parte dos controladores da Votorantim, em dar um pouco mais de informação dos ativos que estavam sendo incorporados enfim, nessa nova estrutura societária. Eu acho que é isso que o mercado está esperando para, às vezes, pagar um pouco mais de 23, 24, 25, 26 para a gente fazer o valuation justo. Eu acho que é até interessante esse preço aí para os minoritários, porque o conselho que decidiu o valuation teve alguns minoritários, embora
não fosse a maioria, eles tiveram uma voz ali, principalmente a Esquadra, e eles aceitaram o preço. Exatamente. Quer dizer que eles veem algum upside aí. A Esquadra é um fundo, quem tem IRB deve conhecer bem. Você conhece a Esquadra. Então, assim, são caras muito bons, assim, e eles têm 20% das ações preferenciais da CESP. E nesse conselho independente que foi formado para avaliar a CESP, tinha um membro da Esquadra lá. Então, assim, houve um... Pô, eu aceito, assim, eu acho assim, eles são bem ativistas. A minha interpretação é que eles teriam sido mais escandalosos caso eles achassem que aquela proposta não fizesse sentido. Tá? Eles são poucos discretos, o que é normal, né? Eles são bem ativistas, são players locais, então eu vejo mais ou menos dessa maneira. Paulo André pergunta, pensando em dividendos futuros, é melhor comprar a Loop 11 ou a Loop 3? Eu sempre olho para 11, é o que tem mais liquidez. Tá, e tem uma outra pergunta, não é uma pergunta, é uma colocação, vê se você concorda. O André diz o seguinte, com o custo da geração e produção de energia solar caindo e ainda a possibilidade de clientes caseiros adquirirem essa tecnologia, isso pode impactar as futuras receitas da Loop 11? 80% do EBITDA da empresa é transmissão. E a transmissão, ela ganha dinheiro pela disponibilidade das linhas. Tá? Ela não ganha dinheiro por volume. Em relação à geração, é o seguinte, a possibilidade de você ter um teto solar é para poucos. Eu acho que todo mundo aqui mora em apartamento, nós somos de São Paulo, então eu garanto para você que eu não vou ter um teto solar. Assim. Então, assim, depende muito da realidade de cada um e da realidade, assim, de onde você mora e da realidade financeira, porque é como se fosse, digamos assim, uma nova fonte de geração, mas que vai ser gerada pelos indivíduos. Mas, assim, é bem-vindo, acho que toda geração é bem-vinda, toda geração limpa é bem-vinda, mas, assim, achar que vai se massificar ao ponto de que 200 milhões de brasileiros vão ter as suas fontes solares nos seus telhados, não. Entendeu? É bom, é legal, mas eu acho que não acho que seja um risco. Tá, já, eu queria muito agradecer a presença de vocês, Gabriel, Caio, Vitor, super obrigada. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Também eu queria só lembrar que as top 5 ações são Vale, SLC Agrícola, Porto Seguro, 3R Petroleum e Alupar. O relatório completo já está disponível para vocês. Gente, é gratuito, dá uma olhadinha lá. Tem o link aqui no chat, eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. É bom, para quem não conhece também, que vocês vão conhecer todo o trabalho do grupo de análise aqui da casa, da equipe de research, que é o pessoal do Genial Analisa. Tem muitas outras coisas acontecendo além desse evento, tá, gente? Partindo desse grupo grande de analistas que a gente tem na casa. Tem vários relatórios, muitas outras coisas acontecendo. Então, além de participar dessa live e de ler esse relatório, eu sugiro a todo mundo conhecer a nossa plataforma Genial Analisa, se inscrever lá e acompanhar de perto o trabalho de todos esses e outros, tá? Tem muitos outros analistas na casa que colocam lá diariamente conteúdo para vocês. Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações, também coloca conteúdo lá. Isabela Suleima, que é analista de FIIs, também. O pessoal da economia, Zé Márcio Camargo. Então, gente, vale a pena vocês darem uma olhadinha lá em tudo. Mais uma vez, obrigada a vocês. Obrigada ao pessoal da produção que está aqui em volta. A você de casa, muitíssimo obrigada. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal da Genial Investimentos. Aqui no canal também tem muitas outras coisas acontecendo. Obrigado, beijo e até a próxima. Tchau.